Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pelo canal 27 da NET Digital e acessível também online pelo nosso site. Hoje encerraremos essa seleção especial com a qual a produção do Cá Entre Nós brindou os telespectadores durante o mês de janeiro. A partir da próxima semana, o programa volta no seu padrão normal com a nossa apresentadora Rose Silveira. Não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá Rose, olá pessoal de casa. O Parada Obrigatória hoje está com exclusividade em Český Krumlov, na República Tcheca, ao sul de Praga, uma cidade cheia de encantos, história e muita coisa bonita que a gente vai ver neste programa. Inserida no patrimônio da humanidade pela Unesco, Český Krumlov tem uma geografia bem interessante. Aliás, o nome Krumlov já significa curvada sobre o prado, porque o rio Moldava faz uma forma de S e a cidade se desenvolve por este desenho. Além das montanhas, das colinas, é hoje um destino muito procurado, principalmente pelos austríacos, pelos tchecos, alemães, mas vem gente do mundo inteiro, até da China, Japão, toda aquela parte da Ásia. E pertenceu a diversos impérios da nobreza altamente rica, passando de imperador para imperador, e que moravam no castelo que hoje é um dos pontos turísticos mais visitados, o castelo de Český Krumlov, e além de conter uma série de outros atrativos como galerias de arte, restaurantes muito refinados, hotéis aconchegantes, pensões, pousadas, várias pontes que cruzam esse desenho que o rio faz, e tornando um cenário magnífico e acolhedor, realmente um turismo refinado que vale a pena. Construído sobre uma grande rocha, o Castelo de Krumlov passou por diversas restaurações, inclusive com o suporte financeiro do American Express, e hoje abriga uma infinidade de exemplos da arquitetura em vários estilos. Tem um jardim rococó, o próprio castelo ele é no estilo neo-rococó, tem uma igreja barroca dentro, um teatro antigo em que 3 vezes por ano é usado, dada a vulnerabilidade de sua antiguidade, mas é uma visita bastante interessante porque você tem diversos pontos de onde você avista a cidade inteira e pode fazer fotos muito interessantes. As alamedas são muito acolhedoras, com diversos nichos, onde você tem até cafeteria, lojas de souvenir. O castelo, inclusive, é considerado, aliás, ele é o segundo maior da República Tcheca, só perde para o de Praga, que é o maior castelo. E uma curiosidade é que a cidade não é grande e o castelo é imenso, então essa desproporção chama a atenção dos turistas que vêm muito aqui de todas as partes do mundo.
E este é o jardim do Castelo de Český Krumlov, um passeio muito agradável, onde você pode desfrutar de um cenário paradisíaco, com canteiros de rosas, com alamedas cheias de plátanos, que esta época do outono ficam com as folhas amareladas, começam a cair, além de outras árvores e todo o entorno paisagístico que esta área do Castelo de Český Krumlov guarda por aqui. Inclusive tem um trecho mais adiante onde 3 ursos vivem nesse habitat aqui encantador e constituindo um dos pontos turísticos, né, desta visita. O jardim do Castelo de Krumlov é realmente magnífico. O bucolismo é um traço muito forte nesses passeios acerca das alamedas, das pontes e dos jardins de Český Krumlov. Você desfruta de recantos incríveis, porque de uma hora para outra você se surpreende com bistrôs, cafés na beira do rio, e você para tomar um chocolate, um vinho, e tem ao fundo o barulhinho da água correndo. É uma coisa assim muito aconchegante e além de juntar história, cultura e cenários assim muito interessantes para você se soltar sem pressa. Essa parada obrigatória em Český Krumlov é preciso ser guardada na memória para quem gosta desse tipo de turismo, porque é algo restaurador, algo incrivelmente fascinante, essas paisagens aqui do interior da República Tcheca. Anotem bem, essa cidade deve fazer parte desse turismo de outono e primavera, cujas épocas em que são mais interessantes. Aqui a gente está descendo na beira desse riacho, né? De onde você pode ver o castelo, as cúpulas, as pontes e toda essa configuração dos telhados, que é uma característica muito forte aqui dessa região. Uma boa pedida essa paradinha aqui em Český Krumlov. E até, como já dissemos, para quem vem de Praga para Munique, de Praga para Viena, é uma parada restauradora essa daqui, dessa parte da República Tcheca. Uma das dicas para quem está em Český Krumlov é sair ao longo da margem do rio Vltava, contemplando o espelhamento que as fachadas fazem na água, na superfície do rio, criando uma paisagem muito bonita, além de que você pode tomar um café em vários restaurantes e bistrôs que tem ao longo dessa parte, com restaurantes em varandas, muito interessantes, muito aconchegantes, um cenário bucólico, onde você desfruta das paisagens, das fachadas com água furtadas, de um lirismo encantador, essa parte de Český Krumlov. Surpresas incríveis e curiosas como essa, você estando de carro aqui pela República Tcheca, é você se deparar com essas quitandas, né, que mostram os produtos da agricultura local. E engraçados, porque você tem abóboras com diversos formatos. Coisas realmente que a gente não conhece. Além de frutas, tomate cereja, muito tropicais, uvas deliciosas que você pode comprar e degustar durante a viagem. E para encerrar o nosso parada obrigatória em Český Krumlov, a última dica, que é esse parque
que fica ao lado da cidade, com oportunidade para pedalar, contemplar, caminhar, muito bacana e muito interessante. O Parada Obrigatória hoje tem a honra de voltar à Terra Santa, Israel, precisamente nos arredores de Jerusalém. Uma época nós fizemos uma abordagem de Tel Aviv, de Jerusalém, mas existe uma dica, os turistas que já foram lá sabem disso e os que não foram ficam sabendo, que é especialíssima. É você estar em Jerusalém, pode até alugar um carro ou mesmo naquelas excursões ou nos meios de transporte normais e ir para Tibérias, que o Evangelho também chama Tiberíades, que é a cidade onde fica a margem do Mar da Galileia. Tiberíades, Mar da Galileia e Cafarnaum são palavras, expressões muito significativas para quem já estudou, para quem é cristão e para quem conhece a vida de Jesus. Então, a dica é ficar em Tiberíades porque existem bons hotéis, inclusive de categoria alta, A cidade fica à margem do Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, e você tem diversas opções para passear e explorar, principalmente essa parte ligada ao Evangelho. O Mar da Galileia é belíssimo, Há águas calmas, você pensa que na verdade ela é um lago, enfim, mas tem uma energia muito boa, porque ali foi exatamente onde se passaram os momentos mais significativos, as curas, as pregações. Foi ali que Jesus reuniu os apóstolos e a casa de Pedro também era lá. Ele gostava muito de uma cidade que fica na Grande Tibérias, que é outra cidade, mas fica ali pertinho, chama-se Cafarnaum. Quem é cristão ou já estudou o Evangelho sabe exatamente o que Cafarnaum significa para a imagem de Jesus. Inclusive, na entrada da cidade, você vê lá uma placa, Cafarnaum, a cidade favorita de Jesus. Uma opção muito boa também para quem está... aliás, vamos falar um pouco mais de Cafarnaum, que vale a pena, porque tem lá a sinagoga onde Jesus costumava frequentar, pregar. Então isso aí é de uma emoção incrível, porque as ruínas ainda estão bem preservadas, não tem tumulto nenhum para se visitar, a não ser algumas excursões, e é uma energia muito boa, porque você fica exatamente no centro ali, onde era a sinagoga que Jesus gostava de ir, de pregar, de frequentar. Ao lado tem as ruínas da casa de Pedro, que você pode também visitar, e toda aquela margem de Cafarnaum, da praia, onde Jesus passeava, onde Jesus pregava, fez muitas curas. É uma coisa realmente que vale a pena. E outra dica é ir ao Mar Morto, O Mar Morto que fica também perto, ali perto de Jerusalém e de Tiberíades, e que tem aquela constatação do muito que se fala da água pesadamente salgada, Ela tem uma concentração de sal altíssima, não se pode botar na boca nem nos olhos, e realmente você boia, quase que do meio do corpo para cima, porque a gravidade não se faz presente, porque a água é muito densa. E também tem a comprovação de benefícios à saúde, Muita gente que vai lá com problemas de reumatismo, artrose, para se banhar naquelas águas, e é cheio de turista, tem restaurante do lado, lojinhas. É muito bacana essa visita ao Mar Morto. Agora estamos na sinagoga de Cafarnaum. Como está escrito no Evangelho, Jesus deixou Nazaré e fez dessa cidade a sua cidade. A maioria de suas pregações, de suas bênçãos, de suas curas foi em Cafarnaum. Aqui é a sinagoga, as ruínas da autêntica sinagoga, ainda bastante preservada, por 2011 anos, vocês imaginem, a emoção do turista que tem a oportunidade de visitar esse lugar sagrado. Sinagoga de Cafarnaum, em Tibérias.
Eis que estamos no rio bíblico, o Rio Jordão, onde João Batista batizou Jesus e passa aqui atrás do lago de Cafarnaum, do lago da Mar da Galileia. Estamos chegando perto do Mar Morto, já podemos ver aqui ao lado o deserto, alguns camelos circulando na área e Jericó, o lugar onde Jesus falava muito, que Jericó era embaixo, Jerusalém em cima. Quem pensa que a lenda de boiar no Mar Morto sem nenhum esforço é mentira, precisa ir lá para ver. Realmente a densidade do sal faz com que você possa até ler jornais e revistas boiando na água. A praia de Cafarnaum, que na verdade não é praia, é o Mar da Galileia, que é um lago, água doce. E por aqui foi onde Jesus começou a pregar, reuniu os apóstolos, a casa de Pedro, o apóstolo é aqui perto. E essa praia tem realmente um grande significado no Evangelho, porque foi o lugar preferido de Jesus. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Parada Obrigatória hoje vai abordar um tema que todo turista e não turista gosta. É aquele momento especial do dia em que o sol dá adeus e cria na natureza o que chamamos de crepúsculo, e em tons belíssimos que variam a cada dia e que encantam qualquer ser humano com o mínimo de sensibilidade. Não é à toa que temos aqui na Paraíba, precisamente na Praia do Jacaré, um pôr do sol que se notabilizou nacionalmente como um dos mais bonitos. E é sobre esses crepúsculos que o Parada Obrigatória vai falar e dar dicas. Escolhemos alguns que julgamos mais significativos e vamos começar primeiro com um que vale a pena ser aguardado e procurado pelos turistas que vão ao Havaí. É o crepúsculo de Honolulu. Ele tem uma cor incrível porque ele fica, o sol se põe no Pacífico e a população, tanto residente como turística, vai para a praia porque é uma espécie de cerimônia, de reverência. É muito bacana quando a gente coincide de um dia limpo e nesse momento especial que os havaianos lá de Waikiki, lá em Honolulu, na praia Waikiki, que é a mais badalada, a mais conhecida, promovem lá no calçadão da orla, vai todo mundo para a areia e tem aquelas tochas, aquela ambiência de praia, aquela coisa muito bacana. É o pôr do sol de Honolulu, como vocês estão vendo aí nas imagens que fizemos com exclusividade para o Parada Obrigatória. Depois desse pôr do sol de Honolulu, continuando nos Estados Unidos, gostaríamos de falar sobre o de São Francisco. Esse também é um pôr do sol que marca a viagem e é bom você se preparar porque a ideia
você tiver de carro ou não, atravessar a Golden Gate, que é aquela famosa ponte vermelha lá de São Francisco, tão decantada em filmes e imagens que todo mundo já deve ter visto. Então você vai para o outro lado da Golden Gate e lá tem uma rodovia onde sai já da ponte, que tem vários mirantes. Esses mirantes você pode parar, você vai ver vários grupos, né, que vão exatamente para isso, para fotografar e para curtir esse momento especial que é o crepúsculo no nosso dia a dia, mas em viagem ele tem aquele componente de mais sabor, até porque você passa o dia todo andando, caminhando, fazendo turismo, indo a museus e tal, e naquele dia especial é o momento de você dar uma parada, tomar um drink, conversar com os amigos, com os colegas de viagem e fotografar, evidentemente, esses crepúsculos. Outro crepúsculo que é inesquecível é o da Cinque Terre, aquela região da Riviera Italiana, onde tem aquelas cidades, principalmente eu citaria Camogli e Manarola, porque Manarola tem uma passarela que circunda a orla, né, no penhasco mesmo, e você vai caminhando e ali você tem o pôr do sol no mar com uma visão realmente magnífica. Camogli, que é perto de Manarola, é outra cidadezinha da Riviera Italiana, da Cinque Terre, que é um patrimônio da Unesco, em que você dispõe de vários restaurantes, barzinhos no calçadão principal da cidade, que é à beira do mar, onde o sol se põe e, como vocês estão vendo aí, é um pôr do sol cinematográfico. Outro que é imperdível é o pôr do sol de Israel, principalmente das cidades de Tel Aviv e de Jerusalém. Tel Aviv, porque é uma cidade moderna e você tem toda aquela orla, com aquela praia imensa, cheia de restaurantes, chaise longue, que eles disponibilizam para os turistas. Os melhores hotéis de Tel Aviv ficam na orla, então é de se programar para ir ver o pôr do sol lá na praia em Tel Aviv. E em Jerusalém, evidentemente, você vai para o lado do Monte das Oliveiras e de lá de cima você tem uma visão magnífica da cidade, o sol se pondo por trás, aquela cúpula dourada da mesquita, que é o símbolo da cidade de Jerusalém, e você pode se preparar com sua câmera porque são cenas realmente incríveis. Outro pôr do sol que escolhemos foi o da Foz do Sena. Aliás, a Foz do Sena é um tema que vamos abordar num outro Parada Obrigatória, que é um passeio que você faz ao longo do rio que corta Paris, e vai até o norte da França, onde ele deságua, e você tem cidades ali ao redor, que é a cidade chamada Honfleur, Trouville, Deville, que são cidades pequenininhas à beira-mar, onde também se podem ver crepúsculos espetaculares, né? E será realmente um pôr do sol incrível esse lá do norte da França, onde o Sena termina e deságua no mar. Vale a pena você, estando por ali, e experimentar essa visão, né, transcendental que é aquele crepúsculo de lá. O Parada Obrigatória hoje está no centro da Europa, a cidade chamada Praga, que tem características muito especiais, primeiro por sua posição geográfica, porque ela fica exatamente no cruzamento de várias vias de transportes, desde a antiguidade, né, a cidade que tem resquícios de civilização agrícola desde 5.000 anos e manteve-se
centro de cultura por muitos anos, no século XVIII, XVII, fazendo com Paris e com Viena uma tríade onde a cultura e a música aconteciam de forma mais proeminente. E a cidade tem uma peculiaridade que é a sua preservação. Mesmo tendo sofrido incêndio, as duas grandes guerras, e ela se preservou porque se renderam logo e os monumentos estão praticamente intactos, preservados e constituindo um grande atrativo para o turismo, que é bastante intenso aqui na cidade, na capital da República Tcheca. Nós filmamos alguns vídeos exclusivos para o programa Cá Entre Nós, da RCTV, e vamos mostrar aqui nesta sequência. A capital da República Tcheca tem traços marcantes e um deles é o foco cultural. Compôs com Paris, Viena e na época da efervescência musical da música erudita, do século XVIII, XVII, compôs o centro de atenções onde as grandes performances, as grandes composições eram estreadas pelos grandes mestres da música. Aqui estamos diante do Teatro Nacional, onde ainda hoje são apresentadas várias interpretações e orquestras famosas, e ela fica numa localização perto da ponte que dá ao Castelo de Praga. Aqui você pode curtir muitas programações interessantes que estão sempre convergindo para aqui, para Praga, e continua sendo um centro cultural da Europa. Praga tem três personalidades que ficaram na história. Dois compositores, Anton Dvořák e Smetana, e o famoso escritor Kafka, quem não lembra do Processo. Então, nesta região fica o Museu Kafka, e a cidade também é pontuada por estátuas inusitadas, algumas engraçadas. Aqui mesmo tem uma muito interessante, onde os turistas param para tirar fotos. E isso reflete muito a vida cultural da cidade, que está sempre oferecendo, desde teatro, balé, ópera, música. É um festival de cultura, essa capital da República Tcheca. Construída entre colinas, cortada por rios, marcada por pontes, Praga tem um relevo que proporciona um movimento geográfico, paisagístico muito interessante. E um dos pontos mais visitados da cidade é esta Ponte Carlos, que é caracterizada pelas diversas esculturas ao longo de suas bordas, com motivos religiosos, principalmente a história do cristianismo, mas de um valor artístico imensurável pela qualidade e do refinamento do trabalho escultural dessas imagens que marcam esta Ponte Carlos, um dos cartões postais da capital da República Tcheca. Um dos pontos mais procurados aqui em Praga é essa redondeza da Ponte Carlos IV. Aqui, logo no início, existem igrejas antigas, igrejas com fachadas muito enriquecidas com esculturas. Aqui tem a igreja São Salvador, São Clemente, do outro lado tem a igreja São Nicolau. São exemplos variados, tem inclusive muito preservados internamente. Visitas imperdíveis aqui em Praga. Além de você poder ter a oportunidade de comprar os tickets para as boat trips, ao longo do rio tem sempre o Batomush e alguns pequenos barcos que fazem esses passeios turísticos, de onde você vê panoramas incríveis, porque a cidade realmente é entre colinas, conhecida como a das 100 cúpulas, um colírio para os olhos, a capital da República Tcheca.
Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O programa hoje está em Dublin, uma cidade conhecida por sua hospitalidade, pelo espírito festivo de seu povo, conhecida também por ser a capital dos pubs, que pululam em tudo que é lugar, naquele estilo tradicional, britânico. Uma cidade bastante interessante para o turista e para as pessoas que gostam de conhecer esse lado cultural e histórico dessa ilha, essa grande ilha que é a Irlanda. Esse bairro chamado Temple Bar, aqui em Dublin, originou-se de uma família proprietária de um bar, de um pub tradicional, que aqui viveu há muitos anos e transformou essa região num ponto turístico onde a vida noturna se concentra de forma bastante atrativa. São uma série de bares tradicionais, pubs na verdade, que aqui oferecem música ao vivo, boa comida e ambiente muito aconchegante para o turista que vem a Dublin. E aqui estamos no Temple Bar, que é um dos pubs mais tradicionais da capital da Irlanda. Ele é exatamente o bar que foi de propriedade da família Temple, que originou o nome desse bairro, que, como já falamos, concentra grande parte da vida noturna de Dublin. Vale a pena uma paradinha aqui para degustar as cervejas especiais. A Guinness, por exemplo, que é uma cerveja irlandesa muito procurada, ao som de música ao vivo da melhor qualidade e um ponto de encontro da garotada, dos turistas que vêm aqui para prestigiar o espírito festivo desse povo irlandês muito hospitaleiro e muito simpático. Uma boa opção para quem está aqui em Dublin é pegar um trem na Tara Station, que é pertinho do Trinity College, e por um preço bem razoável, coisa de 5 euros, você vem para Bray, que é um local situado em cima dos penhascos, onde você tem uma visão do mar bastante interessante. Além de que a viagem também é bem interessante pela paisagem, pelo conforto do trem. É uma dica bem interessante. E ao chegar em Bray, você dá uma parada, sobe até o topo do monte, no fim da enseada, para ter a vista de toda a baía, com o mar do lado, e um caminho muito pitoresco, bem rústico, ao lado de uma muralha, uma cerca viva de amoras, que você pode aproveitar e também pegar para comer umas que são deliciosas. Depois você pega o trem de volta para Dublin, com meia hora você está no centro da cidade. E a poucos metros do Temple Bar, onde tem os pubs, você chega na Grafton Street, uma rua que é o coração da cidade, totalmente de pedestre, e que reúne uma grande quantidade de lojas com marcas conhecidas, uma opção para compra, para o deleite visual das vitrines modernas e bem atuais, que pontuam o centro de Dublin com atrativos imperdíveis. E aqui
encerramos nossa estada em Dublin com a última dica para uma parada no St. Stephen's Shopping. Bacana, bonito, com opções interessantes. Parada obrigatória hoje veio a Bratislava, capital da Eslováquia. Uma dica muito boa para quem vem a Viena, porque é uma cidade histórica, fica muito perto da capital da Áustria. Com 60, 70 quilômetros você chega facilmente, ou de carro ou de transporte público. É muito interessante. E a cidade, assim que a gente chega, se depara logo com ruas floridas, com exposições na rua. Estamos aqui na avenida, uma das avenidas principais, Via do Slavovo. É meio impronunciável, mas é mais ou menos por aí. E já se vê que o povo é simpático, a cidade tem bastante atrativos, né, restaurantes, hotéis bons, todos concentrados nessa área. É uma dica boa também ficar hospedado perto do centro histórico, né? Porque as áreas de pedestre, como todas as cidades antigas, são concentradas justamente por aqui. Então, sai do hotel, já fica disponível essas áreas de pedestres muito aconchegantes, muito aprazíveis para o turista que vem à Eslováquia. A Ponte Nova tem um elemento arquitetônico inusitado, com forma de OVNI, inspirado exatamente no OVNI, e no seu topo um restaurante giratório com uma visão panorâmica em 360 graus da cidade. É um projeto premiado de um arquiteto local da Eslováquia e muito visitado pelos turistas. Para conhecer um pouco da história de Bratislava, um passeio na parte inferior da Ponte Nova, você tem a oportunidade de desfrutar de uma mostra fotográfica que ilustra todos os aspectos históricos, desde a destruição pelas guerras, a sua reconstrução, até o momento presente, em que vive a capital da Eslováquia. Viena, Bratislava e Budapeste são três capitais próximas que têm em comum serem cortadas pelo rio Danúbio, importantíssimo pelos transportes fluviais para a economia dos três países. E Bratislava, que antes era praticamente desconhecida, muito pouco visitada, após ter se libertado do regime comunista, vem aos poucos despertando um interesse turístico, até pelo seu acervo histórico e arquitetônico, e uma cidade muito interessante neste lado do leste europeu. Dessa vez eu não vou me arriscar a dizer o nome dessa praça em eslovaco, mas é conhecida como Praça das Armas. Um conjunto arquitetônico muito interessante, foi a sede da prefeitura, que envolve 3 edifícios históricos. Bratislava tem uma arquitetura muito variada, que vem do século XIII, XIV, marcada por um período barroco, e área de pedestre que singulariza esse centro histórico, que é onde se deve ficar para aproveitar bastante. Estamos aqui no outono, o cair da tarde está muito bonito, as fachadas têm iluminação sutil, uma fonte ali bonita onde as pessoas curtem esse espírito eslavo aqui dessa cidade encantadora. A noite caiu e parece que a cidade ainda fica mais bonita. A iluminação sutil, moderada, dá aquele clima romântico e muito aconchegante. Hora de dar uma olhada nos bons restaurantes e curtir Bratislava.
E ao som desses músicos da cidade que enriquecem as ruas de Bratislava, encerramos a nossa visita. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. A parada obrigatória hoje veio a Viena, capital da Áustria, conhecida pelo seu refinamento, cultura, educação, principalmente com foco na música, a música erudita. Afinal, foi para aqui que vieram e moraram os grandes compositores da história da humanidade, Beethoven, Chopin, Haydn, Mozart e muitos outros que aqui vieram. E ainda Viena hoje é um foco de grandes atrações de concertos, balés, óperas e toda essa parte erudita da literatura musical. Como não podia deixar de ser, Viena é bem guarnecida de casas de espetáculos, teatros, ópera, balé, principalmente música clássica e arte erudita. As casas de espetáculos datam de mais de 100 anos e são todas frequentemente lotadas de performances do mundo inteiro. As melhores orquestras, os melhores grupos estão sempre vindo a Viena, que concentra uma atração turística exatamente por ser a cidade onde a música acontece com maior eloquência. Entre os espetáculos que marcarão o centenário do Concerthaus está a Nona Sinfonia de Beethoven. Beethoven, o símbolo do romantismo, da música erudita, inovou nesta sinfonia, colocando um coral de vozes humanas pela primeira vez nesta forma sinfônica. E, para inovar ainda mais, acrescentou no texto uma parte do poema de Schiller, chamado Ode à Alegria. Ou seja, essa sinfonia é uma celebração de todo o entusiasmo de Beethoven pela alegria, pela irmandade e, sobretudo, é curioso porque ele estava quase surdo ao compor essa sinfonia em 1824, ou seja, há quase 200 anos. Um importante dado deste concerto, que marca o centenário do Concerthaus, é que em 1913, quando esta sala de concertos foi inaugurada, foi exatamente a Nona Sinfonia que foi apresentada nesta ocasião. Para celebrar os 100 anos, eles reinventaram o mesmo clima e convidaram o maestro venezuelano Gustavo Dudamel
para executar a 9ª Sinfonia de Beethoven. No centro da cidade se concentram grandes áreas de pedestre, predominantemente comerciais e de serviços, que se transformam em pontos de convivência onde os músicos de rua costumam mostrar o seu talento. Países como a Áustria e a Alemanha se destacam pelo eficiente sistema de transporte implantado em projetos de urbanismo inteligentes e funcionais, com anéis e bulevar em sua malha viária. Tudo se integra com perfeição e planejado para a garantia da acessibilidade. Um dos momentos mágicos que ocorrem no centro histórico é quando, no final da tarde, os carrilhões da Catedral de Santo Stefano explodem a sua sonoridade por um bom tempo, embevecendo turistas e transeuntes. Em qualquer passeio pode-se apreciar a interação extraordinária entre a natureza, facilmente constatada na riqueza de seus parques, e os estilos de arquitetura histórica que vão do clássico ao Art Nouveau e à arquitetura contemporânea, que podem se fundir formando uma paisagem urbana impressionante. O que também impressiona é a qualidade da preservação das edificações históricas de Viena. E com o outono chegando, a gente encerra mais um Parada Obrigatória, desta vez em Viena. Esperando que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Obrigada, Germano. Você, como sempre, com um show de informações turísticas internacionais com exclusividade para o Cá Entre Nós. E a você de casa e a você que nos assiste pela internet, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua companhia. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV. Do seu jeito e para você. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.